Vamos para a 8ª parte do Freud agora. Página 61. Depois do que já foi dito, preciso apenas tratar em poucas palavras do efeito patogênico, o efeito que gera a doença, da cena primária, aquela que ele viu a relação sexual dos pais, e da alteração que a sua revivescência produziu no desenvolvimento sexual do paciente. Investigaremos apenas um dos seus efeitos ao qual o sonho deu expressão. Teremos que esclarecer depois que não foi apenas uma única corrente sexual que se iniciou a partir da cena primária, mas toda uma série delas, e que sua vida sexual foi positivamente fragmentada por essa cena primária. Devemos também ter em mente que a ativação dessa cena, abre parênteses, evitei intencionalmente a palavra recordação, ele usou ativação. Botar de volta em ação. Ficou ativa, ativou. Teve o mesmo efeito que teria uma experiência recente. Por isso ele não botou recordação. Os efeitos da cena foram protelados, mas esta não perdera entre mentes nada de sua novidade. No intervalo entre a idade de 1 ano e meio e a de 4 anos, descobriremos talvez em que se apoia a razão para supor que produziu determinados efeitos mesmo na época de sua percepção, isto é, a partir de 1 ano e meio de idade. Quando o paciente penetrou mais fundo na situação da cena primária, trouxe à tona os seguintes fragmentos de autoobservação. Para começar, presumiu, conforme disse, que o evento do qual fora testemunha era um ato de violência. Neste consenso, ver artigo de Freud sobre The Sexual Theories of Children, de 1908, da Standard Edition, volume 9, páginas 220 e 21, mas a expressão de prazer que viu no rosto da mãe não se ajustava a esse dado. Foi obrigado a reconhecer que era uma experiência satisfatória. Agora vem uma nota. Poderemos talvez fazer mais justiça a essa afirmação do paciente, supondo que o objeto de sua observação foi, em primeira instância, um coito na posição normal, que não pode deixar de produzir a impressão de ser um ato sádico, e que somente depois disso é que a posição foi alterada, de forma a dar-lhe oportunidade de fazer outras observações e juízos. Essa hipótese, contudo, não foi confirmada com segurança e, ademais, não me parece indispensável. Não devemos esquecer a situação real que está por trás da descrição abreviada dada no texto. O paciente sob análise, com mais de 25 anos de idade, estava colocando as impressões e impulsos dos seus 4 anos em palavras que não poderia jamais encontrar naquela época. Se deixamos de perceber isso, pode facilmente parecer cômico e inacreditável que uma criança de 4 anos fosse capaz de tais juízos técnicos e noções aprendidas. É simplesmente mais um exemplo de ação preterida. Com 1 ano e meio, o menino recebe uma impressão a qual é incapaz de reagir adequadamente. Só consegue compreendê-la e ser afetado por ela
quando a impressão é revivida por ele aos 4 anos. E somente 20 anos mais tarde, durante a análise, está apto a compreender, com processos mentais conscientes, o que então acontecia com ele. O paciente desconsidera justificadamente os 3 períodos de tempo e coloca seu eu presente na situação que se passara havia muito. E nisso o seguimos, uma vez que, com auto-observação e interpretação correta, o efeito deve ser o mesmo, como se a distância entre o segundo e o terceiro períodos de tempo pudesse ser negligenciada. Além do mais, não temos outro meio de descrever os eventos do segundo período. Abre uma chave. Essa teoria da ação preterida já fora exposta por Freud em Estudos sobre a Histeria de 1895, ao discutir o que então denominou histeria de retenção. Na Standard Edition está no volume 2, página 210. Ofereceu também uma descrição muito elaborada dos seus efeitos na histeria na segunda parte de um trabalho publicado póstumamente, o Project de 1950, é o projeto de psicologia para neurologistas. Escrito também em 1895. Aquele que eu falei que ele guardou na gaveta, se pautava por ele, mas não falava dele. Mas nesses primeiros esboços da teoria, os efeitos das cenas primárias foram preteridos, pelo menos até a época da puberdade, e as próprias cenas primárias jamais foram imaginadas acontecendo numa idade tão prematura quanto no caso presente. Continua o Freud. O que era essencialmente novo para ele em sua observação da relação sexual entre os pais era a convicção da realidade da castração, uma possibilidade com a qual seus pensamentos já se haviam ocupado anteriormente. A visão das 2 meninas urinando, a ameaça da sua nania, a interpretação que a governanta deu aos confeitos em forma de bastão, a lembrança do pai despedaçando a cobra com uma vara, porque agora via com os próprios olhos a ferida da qual a babá havia falado e compreendia que a existência dessa ferida era uma condição necessária para a relação com o pai. Não podia mais confundi-la com o traseiro, como fizera quando observara as 2 meninas. Nota. Adiante saberemos, na página 99 seguintes, ao investigar o seu erotismo anal, como ele lidou depois com esse aspecto do problema. Parando aqui, essa foi, se eu não estou enganada, a 8ª fase. Foi a 8ª. Que trata exatamente da convicção da realidade da castração. Vocês reparam o respeito com o qual Freud trata de assuntos tão eróticos, né? Sem nenhuma coisa chula, nem descer no nível, nada. Ele lida com a coisa de uma maneira limpa.